Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo o vídeo de sexta-feira pra gente bater um papo sobre Vasco da Gama, que entra em campo amanhã de novo, agora Campeonato Brasileiro. Antes vou pedir pra você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer que gera interação aí pro canal, dá essa força aí, beleza? Não esquece do joinha, a galera que esquece, acaba esquecendo de deixar o joinha, ele é fundamental, tá bom? Bom, vou falar aqui, vamos falar do jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, só que só um recado aqui. Eu trouxe aqui para vocês com relação à CBF, por isso que eu falo que eu quero que a seleção se lasque, porque ali a CBF é o antro da corrupção, né? Eu falei que o Ronaldo tentou entrar para se candidatar à presidência na CBF, e aí o Edinaldo, que é o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, aumentou o salário dos presidentes das federações de 50 mil para 100 mil reais. Mas saiu uma notícia aí agora que não foi isso não, tá? Foi de 50 mil para 215 mil reais por mês. É o que está recebendo aí os presidentes das federações. Lá o seu Rubens Lopes, na FERJ, né, o da Federação de São Paulo, do Piauí, do Maranhão, do Sul, enfim, de todas as federações do Brasil, o salário dos caras, 215 pau. Como que um cara desse não vai fazer parte do sistema? Como que na hora que acontece uma coisa com um clube, né, que pertence a uma federação, o clube ou a federação vai se insurgir contra a CBF? É uma máfia do caralho. É um sistema que ele é muito bem elaborado, que deixa só uma patotinha ali dentro. E olha, não me admira esse Edinaldo Rodrigues ainda ser pau-mandado dos presidentes que foram afastados por causa de corrupção, tá? Tô falando do Marco Polo, Del Nero, lá dos outros que foram investigados no FIFA Gates, né? Então, não me admira esses caras aí ainda mandarem na CBF. Só porque eu vi essa matéria e lembrei de falar aqui. Bom, virou a chave amanhã, Campeonato Brasileiro, o Vasco vai a Itaquera encarar o Corinthians, um adversário que a gente tem um histórico negativo, dos últimos 14 anos era nenhuma vitória, aí venceu o Corinthians o ano passado com o técnico Rafael Paiva. Tá com saudade do Rafael Paiva, cara? Ele que usava mais, mesclava. Quando ele mesclou a base, acabou dando certo, né? Depois que ele perde ali alguns jogadores como o Estrela, o Adson, aí o trem deu uma desandada, né? Então, o Rafael Paiva quebrou esse jejum em São Januário, o Vasco ganhou do Corinthians e agora joga contra o Corinthians lá. Lá é que é difícil ganhar mesmo, né? Mas é isso, né? Chegar para tentar buscar pontuar fora de casa, porque o Campeonato Brasileiro é muito complicado, tá? E assim, 6 times entram em campo amanhã para abrir a abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos, 2 às 18h30. O Ceará, que venceu o Bragantino, encara o Grêmio. Não, o Ceará foi empate, né? O Ceará meteu 2, depois tomou um empate. Ceará pega o Grêmio que venceu o Atlético Mineiro, e o Corinthians pega o Vasco ali, os jogos das 18h30, porque o Corinthians joga em casa. Às 21 horas tem o Botafogo, que há 5 jogos não faz um gol. Quando eu falei aqui que o Botafogo ia passar mal esse ano, teve botafoguense me xingando. Peraí, eu vou fechar a porta aqui, tá uma zoada do caralho. Quando eu falei que o Botafogo ia ter dificuldade na temporada, teve botafoguense me xingando aqui. Eu falei, muda de técnico, perde bons jogadores, não dá liga. Por mais que tenha dinheiro para ir lá no mercado contratar jogadores melhores do que os que saíram, um técnico melhor, que não é o caso, trouxeram lá o Renato Paiva, aquele técnico que foi muito questionado no último trabalho que ele fez aqui no Brasil, não sei se foi no Bahia. Enfim, mesmo que trouxesse um bom técnico e grandes jogadores, para dar o encaixe, para dar a liga de novo, é muito difícil. Então tá, o Botafogo perdeu a tal da Recopa, perdeu a taça não sei o quê, não ficou nem entre os 8 no Campeonato Carioca. Há 5 jogos não faz um gol. Olha o Botafogo, 5 jogos não faz um gol. Então eu falei, aí teve gente falando que você é clubista. Não, cara, eu avalio, eu critico o Vasco o tempo todo, cara. O tempo todo. E tem um detalhe, quando tiver que elogiar, eu elogio. Eu falei o ano passado que o Botafogo tinha um time para ser campeão brasileiro da Libertadores. E isso depois, né? Porque no início eu falei
que não, que o Botafogo, quando foi mal no início da temporada, eu falei que o Botafogo também ia ter dificuldade, mas ali eu errei, tá? Ali eu errei, o Botafogo acabou engatando uma sequência boa, encaixou o time, chegaram bons jogadores e o Botafogo, pra mim, foi disparado o melhor time do Brasil, tá? Mas esse ano vai ter muita dificuldade e encara amanhã o Juventude, tá? O Juventude que venceu o Vitória da Bahia. 2-0, tá? Então, são os 3 jogos para abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco pode poupar alguns jogadores por causa de desgaste, como eu falei. 2 que são falados, que podem ser preservados, o Paulinho e o Coutinho. Quem que você colocaria no meio de campo? A gente tem o Tietê, o Jair, o Cocão, quem sabe um Cocão junto com o Hugo Moura, né? Aquela duplinha de volante de novo, hein? Aí tem o Souza, oh meu Deus do céu, que ele joga de volante, zagueiro, não joga de nada. Tem o Adson, que pode entrar no lugar do Coutinho, né? Porque o Adson é um meio atacante, enfim. Qual desses jogadores você colocaria se realmente for poupar esses 2 jogadores que vêm de lesão recentemente, né? Então, o Vasco pode ter um time diferente amanhã e o Corinthians também perdeu 2 titulares importantes. 2 jogadores importantíssimos para o time titular do Corinthians, tá? Apesar do Corinthians ter bons jogadores no elenco, tá? Mas perde o Garro e o goleiro, bom goleiro, Hugo Souza. Pessoal, as notícias não são boas inicialmente, né? O Corinthians perdeu 2 dos seus titulares pelas próximas semanas, dá pra gente colocar dessa maneira. O meia Rodrigo Garro, talvez um período maior. Inclusive, a rapaziada do meu timão, que eu acompanho sempre, né? Sempre muito bem informados a respeito de Corinthians, eles têm uma projeção de que o Garro fique fora pelo menos uns 2 meses. A ausência do Hugo Souza, ela é muito sentida, né, cara? Porque assim, a gente tá falando de um cara decisivo, a gente tá falando de um cara definitivo, a gente tá falando de um cara que resolve jogos para o Corinthians. A defesa melhorou e tudo mais, mas não adianta, né? Quando a bola chega lá, o Hugo Souza é o cara que resolve muitas vezes para o clube. Ainda mais agora que o Corinthians vai começar o brasileiro com mais sequência, com sul-americano e tal, e você não ter o seu goleiro realmente é complicado. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer um jornalista, /, narrador, / influenciador, / comentarista, ele é 1001 utilidade, né? Lembra do Bombril? Então, ele é o Jorge Igor. Eu trouxe aqui, quando o Carille foi contratado, né, vídeos dele falando do trabalho horroroso do Carille no Santos. Foi uma das coisas que eu trouxe aqui para falar, gente, essa contratação é ruim para o Vasco. E um monte de gente me xingou aqui, um monte de gente falou um monte de... tu torce contra, o Carille é campeão brasileiro, o Carille é campeão paulista, o Carille trouxe o Santos da segunda divisão. Eu falei, cara, ninguém é campeão da Série B, ninguém traz um time para a Série A e sai vaiado de um estádio como o Carille foi na Vila Belmiro. Ninguém... Alguma coisa tem que estar errado. Aí eu trouxe, um monte de gente me xingou. Aí agora eu falo, aí quando eu falo assim, agora eu sou contra mandar embora, tá? Acho que agora eu acho que ele vai render alguma coisa. Não, porque quem é o técnico que está disponível no mercado? Primeiro, você tem escassez no mercado. Segundo, quem é que vai querer aceitar trabalhar no Vasco? Você viu a dificuldade do Pedrinho, que foi bater na porta de vários e só veio o Carille, né? E outra, sempre trocar treinador, começar um novo trabalho, uma nova filosofia. Você perdeu 2 pré-temporadas. 2. Para o cara pegar o carro e trocar o pneu com o carro andando. É uma dificuldade do caramba. A chance disso dar errado é muito grande. E daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, a gente vai estar xingando o outro treinador e pedindo a cabeça dele também. Então, o erro foi ter contratado o Fábio Carille. Foi o que eu falei aqui, então por isso que eu não vou ficar endossando coro de fora Carille, né? Mas eu sei que tem muito vascaíno insatisfeito agora com o Carille querendo a demissão dele, tá? Querendo pra ontem. E olha que em 2 jogos que a gente teve, estreia do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano jogando fora de casa, o Vasco não perdeu. Imagina se o Vasco tivesse perdido o jogo para o Santos e deixado o Melgar virar. O clima que estaria agora em São Januário, né? Então, é complicado, a gente tem agora uma bomba, um problema para ser resolvido, e não é fácil assim, não é simplesmente manda o Carille embora. Se o Pedrinho tiver algum bom treinador já
apalavrado, aí manda ele embora. Agora, se não tiver, meu amigo. E outro, o Pedrinho, por filosofia, como comentarista, falava que não mandaria técnico embora, né? Vou deixar aí o Jorge Igor falando que o Carille é um treinador limitado. O Vasco é um time que está na elite do futebol e não tem um treinador da elite do futebol, porque o Carille não é treinador para times da Série A. Eu vou deixar aí o Jorge Igor, você deixa o seu comentário, curte, se inscreve no canal, mais tarde quer ver se eu faço uma live, vai ter alguns jogos aí, começa a Série B, né? E aí a gente vai trocar uma ideia, beleza? Curte, uma sexta abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas. Porque ele vencendo o jogo pelo placar de 3-1, o Fábio Carille simplesmente resolve. Tudo bem, tem a desatenção do time na bola pelo alto, você não vai deixar de culpar individualmente quem tem responsabilidade por isso, permitir, né, de maneira infantil, né, que se cometam tantos erros, beleza, mas assim, ok, o Vasco dormiu, o Vasco cochilou, mas o treinador contribuiu diretamente para isso, Então você teve aí, tem uma imagem do jogo de ontem, do Vasco se defendendo com uma linha de 7. Negócio assim, impressionante. Contra o Melgar, tudo bem, ok. É um time que joga na altitude, que tá jogando na casa dele, mas... Pô, aí quando ele tira o Verratti pra botar o Lucas Oliveira... Lucas Oliveira é um cara que não joga há 2 meses. Zagueiro, ele tirou o Verratti, atacante, o centroavante do time, aos 39, pra botar um zagueiro. E aí é depois desse momento que tem essa imagem que tá rodando pra caramba, esse print da linha de 7. Virou eram 7, 2 e 1. Inacreditável, sim. Você tinha os 3 zagueiros, os 2 laterais, os pontas baixando também. Então por isso que eles compunham ali uma linha de 7. E quem tava mais lá na frente era o Rian isolado. Assim, o que eu vou dizer, cara? O que eu vou dizer sobre Fábio Carille? O elenco do Vasco é maravilhoso? Não, não é. O elenco do Vasco vai brigar por título brasileiro? Não, não vai. Definitivamente não vai. Não está entre os 8 melhores elencos como o Pedrinho avaliou. Mas quando você tem um treinador com essa dificuldade de leitura, de jogadas ofensivas, com esse pensamento extremamente conservador, como é o Fábio Carille, e limitado em termos de alternativas, você colhe esse tipo de coisa. Não faz, com todo respeito, pode estar tendo a pressão que tiver, é o Melgar do Peru. É o Melgar. Que a única coisa que fez foi botar um monte de jogador pelos lados do campo e cruzando tudo. Vinha do pé, cruzava. Vinha no pé, cruzava. Não é possível que para neutralizar uma arma tão básica, tão simples de um time limitado, você precisa botar a linha de 7. Você precisa botar mais um zagueiro, 500 zagueiros, tirar o Verratti. Você não segura mais a bola na frente. Você tá atraindo mais ainda. Mas os senhores aqui e as senhoras sabem exatamente o que eu penso sobre o profissional Fábio Carille. Tenho nada contra a pessoa, não conheço o Carille, nunca dei bom dia, boa tarde, boa noite. Ele deve ser um cara muito legal. Mas eu acho que para esse nível de desafio, para um nível de elite, para um nível de primeira divisão, de competição internacional, é um treinador com limitações. Existem prateleiras diferentes de profissional. Você pode me achar um profissional de prateleira secundária, né? Um profissional de terceira prateleira. É uma análise profissional. Eu não acho que o Carille seja um profissional de primeira prateleira. O Vasco é um clube da elite do futebol brasileiro e não tem um treinador de elite, na minha opinião, na minha humilde opinião. É só isso. Tem nada contra o Carille, não tem perseguição pessoal, não tem nada. Nunca me fez nada. Não tem motivo nenhum pra isso e nem sou vagabundo pra trabalhar dessa forma. Nem sou pilantra. Mas não dá, né?